Boa noite, gente linda. Mais uma vez, Regina falando e trazendo mais uma reflexão para as nossas vidas sobre a vida de Jesus. Hoje nós vamos recorrer a Mateus no capítulo 20, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11. É uma pequena passagem em que Mateus colocou o título de A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Todo mundo conhece, né? Já sei que vocês estão aí. Essa passagem eu conheço, porque a Igreja Católica, todos os anos, ela comemora o chamado Domingo de Ramos, né? Que é a entrada quando Jesus entra em Jerusalém. Gente, vamos nos lembrar que Jerusalém sempre foi a capital de Israel, né? Aquela cidade famosa e que nesse dia comemorado todo ano, a cidade ficava muito cheia de visitantes. Todo mundo aquelas localidades ali em volta migrava, ia para Jerusalém para comemorar esse dia tão famoso no meio dos judeus, né? Então, a chegada da Páscoa, por isso é que ficava lotado. E Jerusalém é que tinha um dos maiores templos, a maior sinagoga, que é o templo chamado Templo de Salomão, que levou 46 anos para ser construído, de tão grande e tão majestoso que esse templo era. Gente, deixa eu só conferir aqui, tá bom? Tá certinho. Porque eu esqueço de ligar, aí quando eu tô lá no meio do estudo é que eu lembro do microfone. Vocês não reparem não que eu ainda estou meio rouca. Mas isso passa. Então, a entrada triunfal. Por que triunfal? Porque foi um triunfo, foi um feito, né? Aquela multidão, nós vamos ver aqui daqui a pouco, aquela multidão toda recebendo Jesus lá em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém, ou seja, não tinha ainda entrado na cidade, propriamente dita, Jesus, ele vem de Jericó e caminha para Jerusalém para participar desse dia lá junto do povo judeu. Vamos nos lembrar que Jesus tinha muita preocupação em seguir os ensinamentos das velhas escrituras no que dizia respeito a ele. Nós vamos ver daqui a pouco na frente que ele vai citar os profetas do Velho Testamento. Então, quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, eu tenho até um pouco de dificuldade, eu fico com o chamado trava-língua quando eu falo esse nome dessa aldeia. Era uma aldeia antes de Jerusalém. Essa aldeia é onde tinha o Monte das Oliveiras, que Jesus sempre subia lá para orar, para ficar a sós, fazia aquela chamada meditação, aquele contato direto com Deus nosso Pai. Então, quando eles chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então 2 discípulos, enviou Jesus, 2 discípulos, dizendo-lhes: discípulo é diferente de apóstolo, tá, gente? Apóstolo eram os 12, que depois se transformaram em 13, né? Quando Judas suicidou, eles colocaram Matias no lugar de Judas. E Judas a gente não vai deixar de contá-lo como apóstolo de Jesus, né? Não nos esqueçamos que o Senhor Jesus
A primeira pessoa que ele foi buscar lá naquele vale escuro dos suicidas foi Judas. Ele buscou. Assim que ele desencarnou na crucificação ali da cruz, ele seguiu para lá e foi buscar Judas. Muito bonito isso. Judas não é esse terrível traidor que a gente considera. Judas estava com uma missão que talvez fosse a mais difícil de todos os 12 apóstolos, porque na verdade ele veio para cumprir as velhas escrituras. Pensa nisso para vocês verem, que coisa horrível, quando a gente tem que cumprir aquilo que é do mal. Daqui a pouco a gente vai falar nisso. Assustaram? Eu sei que assustaram, mas existe determinação para se cumprir o bem, mas existe determinação também para fazer o mal. Por isso é que Paulo diz assim, nós devemos ter cuidado, não é com os humanos, devemos ter cuidado com as potestades do alto. O que é potestades? São os comandantes, são os reis, são os maiorais do alto. Eles nos mandam fazer o mal também. Judas é um exemplo disso. Ele foi praticamente obrigado. Tanto é que assim que ele cumpriu, ele se suicidou. A dor na consciência foi tão grande que ele não suportou, vamos colocar, gente, entre aspas, a missão de trair Jesus, de entregar Jesus. Muito difícil para ele ter que fazer isso, né? Então, Jesus envia então 2 discípulos, que eram aqueles 70, 100 discípulos que ele tinha como seguidores. Ele envia 2 dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós. O monte, né, das oliveiras está aqui, e atravessando tinha uma aldeia bem próxima de Jerusalém, né, pertencente ali à comarca, não sei como é que chamava naquela época, pertencia a Jerusalém. Então essa aldeia está diante de vós. Ide, e logo encontrareis uma jumenta presa, amarrada, né, gente? Amarrava o pobre do cavalinho pelo pescoço, lá numa cerca, num moeirão qualquer. Isso é uma maldade incrível que faz com os animais, né? Deixar amarrado no lugar. Encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Então era uma mãe que já tinha tido um filho, um filhote, né? Um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Traz para mim a jumenta e o filhinho também. É muito interessante que aqui são 2 versículos que Mateus vai falar dos 2. E a gente, sempre que vai ver essa explicação dessa palavra, dessa passagem, a Igreja Católica nunca, nem a evangélica, falou que são 2, não. Sempre falava que era um jumento. Jesus sentado num burrinho. E não falava que era mãe e filho. E aqui tá claro, né? Desprendei-a e trazei-mos. Quem estava preso era a mãe, o filho não. Porque o jumentinho não sai de perto da mãe, sabiam? O bezerrinho também não. Por causa da alimentação, né? Para mamar e para ter aquele aconchego da mãe, né? Por ali. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister e logo os enviará. Ou seja, Jesus se preocupou com o ato dos discípulos, porque veja bem, seria considerado um roubo. Você chega em frente à casa de alguém e vai tirando o burrinho lá que está amarrado, ainda mais com o filhotinho,
2 roubos aí, né? E Jesus, ele fala isso por quê, gente? Vocês podem ficar tranquilo, é só dizer que foi o Senhor que mandou. Por quê? Jesus nunca trabalhou sozinho. Enquanto Jesus estava enviando esses discípulos, essa pleiade de milhares de espíritos que estavam com Jesus já iam adiante alertar, avisar mentalmente para o dono, o cuidador, não sei que nome que eu dou aqui, para aquela jumenta e o jumentinho. Entenderam? Então, a certeza de Jesus, vocês não precisam ficar preocupados. Pode ir lá e fala que foi o Senhor que mandou. Com certeza, esses anjos, esses espíritos que trabalhavam com Jesus, devem ter falado lá na cabeça daquele dono da jumenta: ó, você vai receber enviados do Senhor e vão te pedir a jumenta e o jumentinho. Entendam isso. Porque senão, esses discípulos seriam presos como roubo. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Jesus fazia essa questão de seguir tudo aquilo que estava destinado. Tanto é que o que aconteceu com Judas também estava destinado. Aquele que há de trair levantará o calcanhar. Outro exemplo muito bonito. Aquele que vai te trair, ele vai te virar as costas. O que é levantar o calcanhar? É quando a pessoa vira de costa e levanta o calcanhar para ir fazer a traição, a calúnia, a maledicência. Desculpa, gente, minha garganta tá ruimzinha mesmo. Então, é para cumprir as velhas escrituras. Jesus não veio derrubar as velhas escrituras, não. É ele mesmo quem diz: eu não vim abrogar as leis, eu vim para cumpri-las. Ou seja, Jesus veio trazer 1500 anos depois de Moisés. Ele veio fazer o quê? Ele veio explicar as velhas escrituras, trazendo uma boa nova. Isso acontece sempre. A humanidade recebe esses profetas, esses grandes espíritos, periodicamente, né? Aconteceu com as tribos de Israel, que são as 12 tribos, cujo patriarca era Abraão, e os filhos que fizeram grandes feitos, né? Jacó, Ismael, e tantos outros que ele tinha, eu acho que 12 filhos, né? Ele tinha um monte, 7, não, 12 é o número de tribos, que depois se dividiu. Então, em todas as épocas, foi necessário enviar Moisés, aí foi necessário enviar Noé, e quantos outros, né? Todos os descendentes que vieram preparados para cumprir as suas missões, né? Então, vamos ver o que diz o profeta? Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, Jesus manda trazer os dois, por quê? Se Jesus traz o filhote, o filhinho, a mãe ia ficar desassossegada sem o filho dela. Se Jesus traz a mãe, o filhote ia seguir, porque ele estava solto. Então, ele já traz os dois. E pelo que a gente entende aqui, Jesus está sentado no jumentinho. Ou seja, eu tenho comigo que ele
usou os dois, o lombo dos dois, tá bom? Então, jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Esse jumentinho era filho dessa jumenta. Então, é muito bonito o que eu acho aqui, é quando o profeta está dizendo que ele vem manso. Ele não vem com arrogância, ele não vem numa carruagem de ouro, ele não vem numa carruagem de fogo, que eram as luzes daquelas naves que sempre eram vistas naquela época, né? Quando o profeta Elias subiu aos céus, ele subiu numa carruagem de fogo. Quando Eliseu subiu aos céus, foi numa carruagem de fogo. Gente, esse negócio de carruagem de fogo é porque naquela época não tinha como explicar as naves espaciais. Vocês imaginam aquele monte... Eu vou dar um exemplo de luzes de neon. Quem sou eu para saber que luzes são essas, dessas naves? Então era tudo muito iluminado, né? Muitas luzes no céu, e como não tinha explicação nenhuma para aquilo, né? Ninguém sabia o que era um átomo, ninguém sabia o que era constituído eles chamam de carros de fogo ou carruagem de fogo, que subiu com o profeta Eliseu. Ele subiu aos céus e foi colocado. E quando aquele que estava com ele foi inquirido pelos soldados, como que some um homem assim de uma hora para outra? Né? Esse acompanhante de Eliseu, o que é que ele fala? O que ele fala? Ele subiu numa carruagem de fogo, eu não sei explicar o que é. Duvidaram dele e o rei lá do local colocou 50 homens, 50 soldados para procurar nas matas, nos rios, na beira dos lagos, nas casas, investigar tudo enquanto é lugar para achar o tal do profeta. O profeta, subiu com o corpo material e todo nessa nave espacial, né? Então, é muito bonito colocar aqui que Jesus, ele chama ele de rei. Jesus nunca se deu o nome de rei. Os profetas é que deu a ele esse nome. Era manso e assentado sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara. Chegaram lá e falaram com o proprietário, né? Foi o Senhor que mandou. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. Então, enfeitaram a jumenta e o jumentinho com roupas, né? Aquelas roupas coloridas daquela época, de puro algodão. Enfeitaram, cobriram, com certeza, aqueles longos vestidos que eles usavam e que Jesus também usava, com certeza eles puxaram para tampar, né, a traseira ali do jumentinho, para enfeitar, né? E fizeram Jesus assentar em cima, para ele entrar em Jerusalém e participar da festa. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Então, assim, as pessoas que estavam ali ficaram encantadas com Jesus entrando em Jerusalém e corta lá as folhas, os galhos, enfeitaram as ruas por onde ele ia passar
para chegar lá na sinagoga para festejar lá junto com os rabinos, né, da sinagoga. Então deve ter ficado muito bonito. E a gente conhece muito essa passagem porque a Igreja Católica sempre comemorou esse chamado Domingo de Ramos, que é o domingo antes da sexta-feira que Jesus foi crucificado. Então ele entra em Jerusalém como se fosse um rei, e quem fala isso é o profeta, só que dentro de uma humildade, uma simplicidade. Ao invés de estar usando carruagens caras, né, bordadas a ouro, ele entra sentado no lombo de um jumentinho. E a multidão que ia adiante e a que seguia, então tinha muita gente na frente e muita gente atrás, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O que é Hosana? É dar glória, é glorificar a Deus e ao Senhor que enviou esse grande profeta para nos ensinar tanta coisa. Jesus nunca falou que ele era rei, nunca. Quem deu esse nome para ele de rei foi o Antigo Testamento. Ele nunca falou que ele era rei de nada. Quando Pilatos pergunta para ele lá na hora do julgamento: és rei? O que ele responde para Pilatos? Tu o dizes. Só isso. Raciocina se eu sou rei. Raciocina. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido a meu favor. És rei? Tu o dizes. Pensa comigo. Eu tenho vida de rei? Eu estou sentado num trono? Eu tenho uma coroa de ouro cheia de pedra? Eu tenho um cetro na mão? Eu tenho riquezas, palácios? Eu nasci num palácio caro e rico? Muito pelo contrário. Tu o dizes. Você nem me conhece, não conhecia mesmo. Quando ele manda Jesus voltar aos escribas e fariseus, os doutores da lei, ele fala: eu não vejo nada de mal nesse homem, nesse inocente. Ele devolve para os judeus. E os judeus, hipocritamente, devolvem para Pilatos, para que Pilatos o condene e leva ele à crucificação, que era comum naquela época para bandidos, bandoleiros, assassinos, criminosos que o Roma crucificava. Jesus foi crucificado no meio de bandidos. Tanto é que é um bandido de um lado, um ladrão de um lado, um ladrão do outro, né? Então, Hosana é glorificar a Deus. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? Jesus era muito conhecido por aqueles judeus de Jerusalém e daquelas cercanias. Só que nesse dia dessa festa, que antecedia a Páscoa, esse dia, Jerusalém recebia muitos estrangeiros. Não sabiam quem era Jesus. Por isso que eles perguntam: quem é este? Que homem é esse que está todo mundo cantando hosana nas alturas por causa dele? E a multidão dizia, a multidão eram aqueles de Jerusalém, eram aqueles judeus ali daquela região. Lembrando, gente, que não
tinha computador, não tinha telefone, não tinha correio, não tinha jeito de se comunicar. Então, não tinha essa coisa. Hoje, a gente manda logo uma mensagem: Jesus está chegando aqui. Jesus vai chegar amanhã. Eu tô doida para chegar esse dia, gente. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, eles vão fazer questão de informar que ele era da Galileia. Galileia é um diminutivo de Gália. Galileia recebeu os moradores quando foram dizimados por Júlio César, que são os gauleses, que migraram para essa região, que passou a se chamar Galileia. Galileia quer dizer pequena Gália, que é onde foi destinado para que Jesus vivesse, né? Jesus teve a sua infância, sua adolescência, pertencente à Palestina, que é onde tem a cidade de Nazaré. Infelizmente, dá até uma dor no peito de pensar que um indivíduo completamente louco, insensato, atacou a Palestina daquele jeito, com a intenção de dizimar. Ele até disse isso, que ele ia acabar com toda a raça de palestino que ainda sobrava. Dá um aperto na gente. Gente, fica aí então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jerusalém é cidade tão importante, tão rica, cheia daqueles doutores da lei, cheios do orgulho de serem judeus, e até hoje, né? Inclusive, eles não acreditam em Jesus, que Jesus era o Messias. Eles chamam Jesus de profeta, chamam Jesus de sacerdote. Então, é Jesus chegando triunfal, apesar da simplicidade, da humildade e da pobreza que ele entra em Jerusalém. Vamos à nossa frase. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. As crianças, os idosos da Palestina foram condenados pelo louco do Netanyahu e toda a sua trupe, né, gente? Que ele também não agiu sozinho. Passaram fome, miséria, e hoje a Palestina está destroçada, só escombros, destruíram tudo. Nós não temos notícias mais claras a esse respeito, porque é proibido, sabiam? Como não temos notícias claras da China, não pode. Então, para reconstruir aquilo ali, vai ser assim, um sacrifício muito grande. Morro de pena daquele povo. Teve gente que morreu de fome, teve gente que morreu de doença, teve gente que morreu jogado lá nos escombros no chão, porque não tinha como tirar. Eles não tinham uma máquina, não foi oferecida a eles, né, chamados tratores, para esses escombros, para uma draga, né, para tirar aqueles escombros, para eles tirarem as crianças, os idosos, os doentes, internados em hospitais bombardeados, escolas bombardeadas, casas de civis bombardeadas. Foi impedido dos caminhões entrarem para levar a ajuda que os estrangeiros mandavam, inclusive o próprio Brasil mandou ajuda para lá. Foi impedido, eles não deixavam. Até o dia que, de tanta revolta
do planeta inteiro resolveram fazer o chamado corredor para entrar com os caminhões, mas houve tanta confusão, aproveitaram para fuzilar aqueles homens que saíam correndo para ir lá pegar os mantimentos, os sacos de mantimento, eles aproveitaram e mataram todos. Não tinha higiene, não tinha água para tomar. Só de criança foi mais de 4.000 crianças, criancinha, a gente. Sem contar os pais juntando pedaços de seus filhos por ali, aquelas bombas horrorosas que foram explodidas, quantidade de abuso infantil, o terror que essas pessoas passaram e passam, né? Porque esse trauma não sai, não. Esse trauma, ele fica na população. Então, Jesus aqui está dizendo, não condenarias os inocentes. Houve uma época, porque o planeta Terra tem guerra desde que foi criado. Isso aí é tribo lutando contra tribo, país contra país, cidade contra cidade, aldeia contra aldeia. Isso aí é guerra. Pega o Velho Testamento, está cheio de guerra. Se Jesus, ele veio aqui exatamente para acabar com essa bagunça, com essa maldade, respeitarmos uns aos outros, amando o próximo, como amamos a nós mesmos. Se tivesse misericórdia, não teria acontecido isso, né? Aquelas pessoas feitas de refém, aí já é dos dois lados, né? Palestina também teve reféns lá de Israel, porque onde Israel errou foi de condenar toda a Palestina como se fosse todo mundo do Hamas, que são os terroristas, e não é bem assim. Ali eram famílias, é igual entrar numa favela e bombardear a favela toda, fuzilar uma favela toda. Nós devemos lembrar que ali vivem famílias dignas, um pai, uma mãe que trabalham, e filhos, e avós, e parentes, são famílias dignas. Que Jesus, então, nos ajude a ter essa misericórdia. Se tivesses, né, se soubesses o que significa misericórdia, não sacrificarias os inocentes. Isso é sacrificar. Então, nós ia falar e acabei esquecendo. Somos de uma época em que, quando eu nasci, a Segunda Guerra estava terminando, né? Nasci em 1948. As guerras eram soldado contra soldado, soldado matando soldado, que já é um horror. Agora, hoje, nós vimos agora, né, na Palestina, e vimos também, estamos vendo também na Ucrânia, matando qualquer civil, seja criança, seja idoso, seja doente, seja paralítico, seja aleijado, está ali de joelho implorando, e é fuzilado ali no meio das vias. Então, que Jesus nos ajude a fazermos uma egrégora de pensamento, a consciência crística que eu pedi outro dia, para que nós possamos arregimentar pensamentos juntos, uníssonos, contra essas barbáries que ainda existe por aqui. E aí eu pergunto, adiantou alguma coisa? Melhorou alguma coisa para o povo judeu, para o povo palestino, para os árabes, para os ucranianos, para os russos? Não muda nada. Quer dizer, para melhor que eu estou dizendo, porque para pior sempre muda, né? Vamos ao nosso presente de hoje, uma coisa estranha, esquisita que eu fiz. Isso é garrafa de uísque, daquela garrafa reta, né? Quadradinho. Isso aqui
É aqueles tapetes de colocar em carro ou banheiro, né? Ele é antiderrapante, que eu fui cortando as tirinhas, tá vendo? E fui colocando nas 3 partes da garrafa. E na frente eu fiz uma cara, sei lá, um nativo, sei lá o que é isso aí, um robô, né? Porque ele é bem quadrada e quis fazer em vermelho para contrastar aqui com o marrom e bege. Tá aí, então, ela abre, né? Tá aqui a tampinha. Tá aí o nosso presente de hoje, tá, gente? Quem quiser levar esse tribal aí para sua casa, pode pegar aqui comigo, tá bom? Lembrando que 988370388, tá aí a nossa oferta. É presente, tá, gente? É presente. Que Jesus nos abençoe e eu deixo aqui um grande beijo no seu coração.